Queridos irmãos, queridas irmãs, então primeiramente nós agradecemos pela presença de Vossas Caridades aqui hoje e nós queremos aproveitar essa oportunidade, depois de celebrarmos a Santa Missa, para fazermos aqui uma explicação que eu considero muito importante, porque há muitas pessoas que têm dúvida sobre aquilo que nós vamos explicar agora. Então, essa conferência que nós estamos fazendo hoje, justamente dentro do contexto da festa da Ascensão, que é a Ascensão de Cristo, como nós sabemos, é o ponto fundamental que separa esses dois mundos diferentes, que é o mundo de cima e o mundo de baixo. Então, a nossa intenção aqui hoje é justamente mostrar para as pessoas que têm interesse em conhecer a verdade e discernir as coisas, né? Porque o discernimento é justamente essa separação, quando nós colocamos de um lado a realidade de Deus e de outro lado a gente coloca as coisas que não são de Deus e que nós devemos nos afastar. Então, procurem entender bem o que a gente está explicando aqui e buscar as referências também que nós estamos citando para que você depois possa aprender melhor e se aperfeiçoar melhor nesses ensinamentos que são extremamente úteis para a nossa vida espiritual e também para o nosso entendimento daquilo que nós estamos vivendo nesse momento na história da humanidade. Então, primeira explicação parte do Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então, esse versículo da Bíblia ninguém pode apagar. E nenhum protestante, nenhum ateu, ninguém pode contestar o que está escrito ali. Porque isso daí é uma realidade, é algo que nós observamos cada dia. Então, ali está escrito o seguinte, que Deus colocou uma inimizade entre a serpente e a mulher. Então, nós temos que identificar quem são esses dois personagens, quem é a descendência da serpente e quem é a descendência da mulher. E a partir daí, nós vamos entendendo como funciona essa inimizade e como nós devemos nos situar. Porque justamente nós temos que ter uma decisão, temos que ter uma postura. Nós não podemos ser mornos, podemos ser pessoas que ficam em cima do muro, porque, como diz o Apocalipse, o morno ele é vomitado, quer dizer que Deus rejeita. Então a pessoa tem que ter uma decisão. Então veja ali, desde o início da Bíblia, Gênesis 3,15, Deus mesmo coloca essa inimizade. E ele não diz, é uma inimizade provisória, depois nós vamos ter uma reconciliação. Não, ele diz, é uma inimizade eterna. É uma inimizade ontológica, essencial. Ninguém vai unir isso daqui, porque isso daqui sou eu que estou dividindo. Então essa palavra é importante porque hoje em dia a gente tem essa base, essa ideia que está muito presente no mundo moderno e está impregnada em todos os pensamentos dessa igreja que estão se envolvendo depois do Vaticano II. A ideia é a seguinte, é que nós devemos criar uma unidade a qualquer preço. E deve existir uma fraternidade entre as pessoas, de tal maneira que nós devemos relativizar todas as coisas, inclusive a fé, em nome dessa amizade, dessa reconciliação e dessa fraternidade universal. Então quer dizer que se alguém me pergunta, mas escuta, Frei Tiago, por que você critica isso, você critica o Papa, você fala mal disso, fala mal daquilo? Então a gente propõe justamente assistir essa conferência para a pessoa perceber, como nós estamos explicando hoje, de uma forma assim acessível, que nós não estamos querendo falar mal de ninguém e nós não estamos criticando um Papa. Nós estamos simplesmente mostrando como nós
tivemos a graça e a capacidade de aprender que a Igreja Católica ensina de uma maneira e essa igreja atual ensina de uma maneira diferente. Então isso daí é bem visível. Basta que a pessoa tenha um pouco de inteligência, ela vai perceber isso. E se essa nova igreja ensina de uma forma diferente, nós devemos entender por quê. Porque, obviamente, que a igreja tem que ser sempre a mesma. Não pode ser outra, senão ela tem que mudar de nome e tem que avisar, olha, nós não somos mais a Igreja Católica, nós decidimos mudar de religião. Aí tudo bem, aí eles deixam a gente em paz e a gente continua a Igreja Católica. Agora, se eles usam o nome de Igreja Católica, aí eles têm que ser denunciados. Eles têm que ser denunciados, por quê? Ele está usando o nome, está enganando as pessoas dizendo que é católico, está fazendo propaganda dos santos católicos e de coisas da Igreja Católica, inclusive ocupando os prédios e o patrimônio da Igreja Católica. Com isso, eles impedem a Igreja Católica de existir e ainda por cima coloca por cima dela uma nova doutrina, um novo entendimento e uma nova maneira de ser igreja, como eles costumam dizer, uma nova maneira de ser igreja. E usurpando o próprio trono de São Pedro. Ou seja, colocando pessoas ali para se apresentarem como se fossem papas, como se eles tivessem a infalibilidade papal que os papas católicos verdadeiros tiveram em todos os tempos. Então isso é inadmissível, porque eles não têm esse ensinamento. E inclusive, essa falsa igreja não ensina somente heresias, mas ela ensina, como dizia São Pio X, o modernismo, que por sua vez é o conjunto de todas as heresias. Então não é só uma heresia. Se ela te ensinar só uma coisa, ó, Jesus Cristo não é Deus, ou então a Virgem Maria não é virgem, isso seria uma heresia, aí a gente ia atacar ali. Mas não, ela ensina todas as heresias, o conjunto de todas as heresias. E de uma forma discreta, de tal maneira que quando você coloca a pessoa na parede, ele nega. Ele diz, não disse isso, não ensinei assim, não é bem assim, você não está entendendo. E assim eles enganam. Então o modernismo é realmente o que nós podemos dizer de pior em toda a história da igreja, do ponto de vista do erro. Porque o modernismo não é só uma heresia como eles procuraram ensinar aí no decorrer da história de uma forma ou de outra, mas o modernismo é o ministério do erro. Ou seja, o diabo falou assim, não, agora eu vou ter todo o poder, então vou jogar todo o erro ali para poder confundir as pessoas. Então, como nós estávamos explicando no começo, existe essa inimizade e há duas pessoas ali que estão envolvidas nessa palavra do Gênesis 3,15. Então, uma mulher e do outro lado é uma serpente. Essa mulher não pode ser Eva, porque Eva estava amiga da serpente. As duas estavam bem de acordo. Então, essa mulher tem que ser outra pessoa. Isso é certeza que tem que ser uma pessoa, tem que ser uma mulher e não pode ser Eva. Então, é claro que a gente vai cair em uma só pessoa, a Virgem Maria, Mãe de Deus. E nós vemos que a Virgem Maria, Mãe de Deus, tem uma descendência. E a descendência dela é Cristo. E junto com Cristo, todos aqueles que nascem no batismo, que se tornam filhos de Deus em Cristo. Então essa é a descendência da mulher, ou seja, são todos aqueles que nascem para Deus na Igreja Católica. Então acaba sendo o corpo místico da Igreja Católica. Da mesma forma, a serpente tem uma descendência. Quem são as pessoas que formam a descendência da serpente? São as pessoas que são geradas pelo erro. A serpente ensina o erro. O erro, por excelência, que ela ensinou para Eva é a gnose, ou seja, um conhecimento oculto que torna a pessoa semelhante a Deus. Mas a gnose, ela acompanha sempre a liberdade. Por isso que a serpente disse para Eva o seguinte, olha, o que Deus falou para você, você esquece, isso é mentira, ele está enganando. Você é livre, você faz o que você quiser. Então, se você quer comer essa fruta, você não precisa esperar que Deus te dê a permissão. Você vai lá e come, entendeu? Então,
esse ensinamento de buscar a liberdade negando a obediência, movimento de buscar a sua própria liberdade negando a obediência, é justamente o processo de identificação da pessoa com Lúcifer. Então, é isso que a gente tem que perceber. E, uma vez identificada com Lúcifer, a pessoa se torna também descendência da serpente. E, por isso mesmo, vão se formar esses dois mundos. Como nós estávamos dizendo na festa da Ascensão, Jesus sobe ao céu, Jesus sobe ao céu e ele vai para junto do Pai. E a Igreja Católica, ela é uma igreja militante, está sobre a terra, mas ela está focada no céu. Por isso ela forma o que a gente chama de cidade celeste. Enquanto que o mundo, ou seja, as pessoas que vivem em torno dos valores mundanos, elas formam a cidade terrena. Então essa cidade terrena é a cidade dos homens que está apegada nas coisas dessa terra. E é isso que Santo Agostinho vai explicar quando ele escreve essa obra importante, chama Cidade de Deus. E ele vai explicar então o que é a cidade de Deus, o que é a cidade dos homens, essa cidade terrena, e como que nós vemos essa oposição. Inclusive nós citamos a encíclica do Papa Leão XIII na nossa última conferência, que é dirigida aos bispos para alertá-los do perigo da maçonaria. É uma encíclica do século XIX, alertando contra o perigo da maçonaria, que é uma seita secreta condenada pela Igreja Católica e que começa justamente com essa explicação tirada de Santo Agostinho. E é interessante que o Papa Leão XIII, que era uma pessoa muito lúcida, e ainda por cima assistido pelo Espírito Santo, obviamente, como verdadeiro Papa, que ele faz questão de citar essa obra de Santo Agostinho. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que quando fala assim, uma coisa condenada pela igreja, uma coisa uma seita luciferiana e tal, então a gente acha que a pessoa, necessariamente você tem que provar que aquela pessoa está cultuando Satanás, ou está fazendo mal, ou está derramando sangue. Essas coisas são consequências, são coisas secundárias. A única coisa que a gente tem que provar para saber se uma pessoa tem vínculo com Satanás é que a pessoa não quer obedecer a Deus. E, portanto, não quer obedecer à Igreja Católica. E, por sua vez, busca os valores contrários a Deus e contrários aos ensinamentos da Igreja Católica. Então, isso é o mundo do mal. E, às vezes, as pessoas acham que o mundo do mal tem que ser necessariamente o mundo do crime, ou o mundo da droga, ou o mundo da violência. Mas não, essas coisas são consequências. O mundo do mal começa no coração da pessoa que faz a opção contra Deus e contra a Igreja Católica. Quando eu digo Igreja Católica, obviamente eu estou falando da doutrina revelada que é defendida pela Igreja Católica verdadeira em todos os tempos, até esse concílio que iniciou uma nova igreja luciferiana. Então, o que nós queremos sempre explicar para as pessoas, e que nós estamos hoje recapitulando e explicando de uma forma acessível, é justamente isso. Que houve, desde o início do mundo, essa separação, essa divisão, e essa divisão vai continuar sempre. Não é possível haver uma reconciliação e não é possível que a humanidade faça aí uma fraternidade universal. Esse projeto maçônico, ele está sendo aplicado e as pessoas querem levar isso até o fim, justamente porque eles querem uma nova ordem. E essa nova ordem, que eles chamam de nova ordem mundial, na verdade é uma nova ordem luciferiana. O que é uma ordem luciferiana? É uma ordem que é implantada segundo os valores de Lúcifer. E, portanto, segundo a lógica da serpente. E, uma vez que essa é uma ordem, entre aspas, luciferiana, é claro que o objetivo é formar uma cidade terrena.
Então, o que nós percebemos, tanto nos discursos políticos, quanto nos sermões desses figurões aí que se apresentam como papas, como bispos e tal, é justamente essa ideia de que nós temos que trabalhar pela paz, pelo amor, pela reconciliação, valores maravilhosos, tudo mais lindo possível, mas totalmente desconectado com a maneira como a igreja ensina e como as coisas são, de fato, na realidade, diante de Deus. Então eles propõem uma utopia de uma fraternidade universal, e é claro que essa fraternidade universal, como ela não é possível, ela é implantada à força, à custa da destruição da fé e dos valores do catolicismo. Então, de um lado, nós temos essa cidade terrena, que, como eu disse, sempre existiu desde o começo do mundo, só que agora está sendo implantada à força. E nós estamos criando essa sociedade segundo esses moldes luciferianos. E de outro lado, existe a sociedade cristã, que é aquilo que a gente chama de uma cidade de Deus, de uma cidade celeste, que é uma realidade terrena, porque está na terra, mas com os valores do céu. Então, essa é a sociedade cristã. E aí vem a pergunta: por que a nova ordem mundial não suporta a Igreja Católica? Por que eles fizeram guerra contra a Igreja Católica? E por que eles fizeram questão de adaptar a estrutura da Igreja Católica, fazendo uma nova igreja segundo os valores que eles propõem? São valores maçônicos, e como eu disse, os valores maçônicos são valores luciferianos. Tudo isso que eu estou dizendo é que vem de Lúcifer. Lúcifer não é o único demônio, mas é o chefe de todos. E é ele que ilumina todo mundo dos demônios e também todas as pessoas que se conectam com essas ideias, que estão a serviço dessas ideias. Então, o que existiu na sociedade cristã? É isso que a gente tem que perceber. E o que existe hoje? Quais são os valores da sociedade cristã? E quais são as bases para você construir uma sociedade cristã verdadeira? Onde que esses valores, de onde esses valores vêm? De onde que eles saem? E como esses valores inspiram a sociedade? Então aqui vem todas essas perguntas e nós vamos descobrindo isso. Depois, de outro lado, a sociedade moderna, que é inspirada nesses novos valores, que tem, por sua vez, outras bases, outros objetivos e, por sua vez, também chega a outros resultados. Então, se a pessoa quer defender a sociedade moderna, quer defender a maçonaria, quer defender os valores luciferianos e acha que isso daí está certo, perfeito, maravilhoso, muito melhor para o homem, então ela que faça o argumento dela. Então, isso daí não é tanto um problema. O problema mais grave é alguém se apresentar como católico ou como alguém que está na hierarquia da Igreja Católica e defender coisas contrárias ao que o catolicismo defende. Isso é mais grave. Por quê? Isso impede as pessoas de ter discernimento, de ter comparação e de poder dizer: olha, mas eu prefiro o catolicismo. Eu vejo que essas duas realidades, prefiro o catolicismo. Então isso é necessário porque a maioria das pessoas, infelizmente, não tem esse discernimento e faz o julgamento das coisas simplesmente pelas aparências. Ah, ali ele está rezando um terço, é sinal que é católico. Ali ele gosta de usar tal vestimenta, é sinal que ele é mais tradicional. Olha, então ele está falando uma coisa bonita, olha lá, uma coisa que leva ao amor, que leva à paz. Então ele é uma pessoa de Deus. Assim é o discernimento das pessoas. Uma coisa totalmente superficial. Só de aparências ou de coisas assim completamente superficiais. Olha, a pessoa que fala coisas mais bonitas é Lúcifer. Ninguém fala coisas mais bonitas que Lúcifer. Mas essas coisas bonitas não têm fundamento. Por quê? Porque são falsas. Enquanto que uma pessoa que falou coisas muito pesadas e muito difíceis de aceitar e ainda foi crucificado, essa pessoa é o nosso Deus e o nosso Mestre.
Então quer dizer que não é tão fácil seguir o nosso Deus, o nosso Mestre. Mas através do ensinamento dele, da cruz, da ressurreição, ou seja, de todo esse processo de morte, de entrega, de renúncia à sua própria vontade, é que Cristo venceu o diabo. Então por isso eu faço aqui uma recapitulação histórica, né, porque nós devemos entender isso, que quando se adaptou, através do Concílio Vaticano II, a Igreja Católica verdadeira para essa nova igreja, eles fizeram questão de impedir que o catolicismo se manifestasse novamente. Uma vez que eles sabiam que o catolicismo sempre se manifesta não só por um ensinamento, mas por um ensinamento que produz uma sociedade. E como que é a sociedade católica? Em qualquer lugar do mundo, desde que os apóstolos chegaram ali, que eles se organizaram, que eles formaram as comunidades e depois aquilo foi se desenvolvendo, como que nós vemos que se formou a sociedade católica? Então aí você vai ver que ela tem 3 bases fundamentais. As 3 bases fundamentais da sociedade católica, que não estão presentes na sociedade moderna, são quais? Primeiro, a paróquia. Segundo, a propriedade. E terceiro, o matrimônio. Então, esses 3 elementos são fundamentais. Então, se você vai nas cidades antigas, as pequenas vilas, cidades que foram construídas no tempo ainda onde as pessoas viviam o catolicismo, então você sempre vai perceber que as casas são em torno de uma igreja. A igreja é o centro da vida daquelas pessoas. E as pessoas vivem em torno dos sacramentos, assim como no Antigo Testamento. Então o que a gente chama de paróquia, na verdade, é a referência do templo. É a referência da presença de Deus, a referência do sagrado. É o sagrado que inspira aquela vida ali. Então a pessoa está fazendo seu pão, a pessoa está no campo, a pessoa está cuidando dos filhos, não importa, qualquer que seja a atividade que a pessoa está fazendo, em qualquer lugar, em qualquer situação, ela tem aquela referência. Toca o sino, olha, o sino está tocando. Nós agora temos que rezar, nós agora temos que falar em Deus, nós agora temos que nos recolher. Então quer dizer, o ritmo da vida é um ritmo dentro da estrutura do sagrado. Então aqui é a primeira identificação. Enquanto que na sociedade moderna, você tem que apagar a referência de Deus. Deus não está ali, Deus não existe. Cada pessoa tem o seu Deus. Então não é um Deus que vive ali no meio de nós, como aconteceu no Antigo Testamento, e que, por sua vez, aconteceu na sociedade cristã. Não. Mas é a pessoa que conta, é o indivíduo. A sociedade moderna valoriza o indivíduo. Então você que é um indivíduo, você que faz a sua vida e você tem a sua liberdade. Você não tem que ter ninguém te dizendo, ó, é isso, é aquilo, ou o sagrado é isso ou aquele. Não, o sagrado é o homem. Então esse é o ensinamento do Vaticano II. O sagrado é o ser humano. Não é Deus, o sacramento, a presença de Deus. Não, o sagrado é o ser humano. Então aí já vem a oposição. Depois a questão da propriedade. Isso aí parece uma coisa pequena, mas isso é uma coisa fundamental. Quando você tem uma sociedade cristã, você tem que ter a referência da propriedade. Por quê? Porque a propriedade é que cria estabilidade. Então você tem a terra. Através da terra, você está garantido ali. Você está vivendo ali. Você tem o seu endereço, a sua referência. A sua vida é em torno da terra. Então, mesmo que as pessoas não tivessem necessariamente milhares de hectares de terra, não era possível você conceber a vida sem que ela tivesse pelo menos um quintal. Você pode ver as cidades antigas, né? Nunca você vai ver uma pessoa morar num apartamento, uma pessoa viver sem um quintal. Ah não, mas eu passeio, eu viajo, eu vou para onde eu quero, eu tenho dinheiro. Isso é ilusão. Hoje em dia a gente pensa que o valor está no dinheiro. Ah não, eu tenho tantos na minha conta de banco, mas isso é uma coisa virtual. O verdadeiro valor é a propriedade. Então, a nova ordem, para se estabelecer, ela teve que criar mecanismos para destruir das pessoas
o vínculo das pessoas com as propriedades. Por quê? Porque enquanto as famílias, as pessoas tiverem vínculos com as suas propriedades, eles não mudam. Eles não mudam de religião, eles não mudam de atitude, eles não mudam os seus costumes, eles permanecem, porque a propriedade está ali. Então, antigamente, talvez mais para o Brasil colônia, mas principalmente na Europa, medieval, esses outros países, então sempre existia ali a casa da família, a residência da família. Morriam os pais, aí os filhos estavam ali. Pelo menos um filho assumia aquela residência de família, e aquela residência de família, 1000 anos, 1500 anos, era ali. E ali tinha um oratório, ali tinha referência, e muitas vezes o que acontecia? O senhor feudal, né, como a gente costuma estudar, ele não era simplesmente alguém que estava ali, como a gente aprende na escola, para explorar, ou para poder dizer, ó, você vai trabalhar para mim, você é um servo, um escravo. Não. A referência dessa casa, dessa fazenda, dessa casa importante, era justamente para que as pessoas em torno daquela casa pudessem formar um núcleo da sociedade. Com os costumes, com os valores, com os ritmos daquela vivência cristã que eles aprendiam da igreja. Então essas propriedades é que garantiam a estabilidade de toda a sociedade, juntamente com os mosteiros. Porque os mosteiros, na verdade, eram exatamente isso. Eram focos de cristianismo dentro de propriedades. E aquilo tinha 1000 anos, 1500 anos, e as pessoas estavam sempre ali vivendo com os mesmos ensinamentos, com as mesmas liturgias, com os mesmos costumes. Então, quando eles começaram a destruir, aí veio o protestantismo. O protestantismo justamente foi fundamental para ser o primeiro movimento avassalador para quebrar essa estrutura social, para roubar propriedade. Porque o protestantismo, principalmente no século XVI, século XVII, foi especialista em roubar propriedades. Hoje em dia a gente fala do comunismo, eu vejo pessoas protestantes dizendo que elas são contra o comunismo. E eles não percebem que o comunismo, a base do comunismo é o protestantismo. A base do comunismo é justamente a atuação do protestante. A maneira como o protestante concebe a vida, concebe a propriedade, concebe as coisas. Então, quer dizer, eles atacaram ali. E depois, claro, guerras, revoluções, todas essas coisas para poder destruir das pessoas e das cidades os vínculos que eles tinham com essas propriedades rurais que davam estabilidade, que davam para as pessoas condição deles manterem a vida cristã. Então, hoje em dia, grandes cidades, grandes núcleos, vida completamente antinatural. Depois eles se entopem de remédios, sendo que eles não percebem que eles vivem uma vida antinatural. No barulho, na agitação, no movimento, numa vida que não é de forma alguma adaptada para a nossa realidade humana. Deus não nos criou para isso. Enquanto que as pessoas antigas, eles sabiam, olha, a lua está dizendo isso, o vento está dizendo isso, a percepção da terra, onde que está o remédio está nessa planta. Entendeu? Era tudo assim. As coisas eram vividas. As pessoas viviam. Você olhava para as mãos daquela vozinha ali, você sabia, ó, essa mão é uma mão de uma pessoa que trabalha. Olha o pé, olha só a maneira como ela se veste, olha a maneira como ela analisa a vida. Ah, mas ela é analfabeta, ela é ignorante, ela não foi numa universidade, mas ela tem muito mais conhecimento do que uma pessoa aí hoje em dia que se diz doutor, que estudou não sei aonde, entendeu? Porque essas pessoas não têm a sabedoria. E os antigos tinham. Então você vê a diferença desses mundos. São mundos diferentes. E quando a gente fala essas coisas, as pessoas vão dizer, ah não, é porque ele está querendo voltar ao passado. Não é voltar ao passado, é voltar à realidade. O que nós vivemos hoje não é realidade. É uma coisa artificial. Nós temos que adaptar de novo o mundo para a realidade. E se as pessoas, pelo menos, não estão preparadas na mente, né, elas não vão aceitar aquilo que vai acontecer para que o mundo volte a ser como era antes. E o terceiro ponto que eu considero fundamental, que forma a sociedade cristã, é como um tripé, né? Essa realidade do sagrado, do templo,
Depois a questão da propriedade, o vínculo da terra, né? E o terceiro movimento é justamente o matrimônio. Matrimônio é o quê? É a presença de uma mãe dentro da casa. Uma mãe dentro de uma casa forma uma sociedade que é voltada para Deus. Se não tem uma mãe que vive dentro de uma casa, você esquece, não adianta fazer nada, não adianta pregar, não adianta fazer missões, não adianta gastar milhões, não adianta fazer todos os programas de governo mais maravilhosos, tudo vai ser fracassado. Então o diabo, Satanás, Lúcifer, sabendo disso, ele falou assim, não, na minha sociedade, que é a sociedade luciferiana, eu quero destruir a figura materna, a figura do matrimônio, ou seja, da mãe. Aquela mãe que está dentro da sua casa, que é a dona da casa, por isso que a gente fala dona de casa, porque ela está dentro da sua casa, ela comanda, ela educa os filhos e ela sabe o que ela tem que fazer. Esse tipo de elemento é que faz a sociedade. Depois vem os reis, vem os monges, vem os papas, vem os guerreiros, todas as pessoas inteligentes, sábias, perfeitas, tudo sai daí. E sem essa pessoa, saem os drogados, saem os criminosos, saem os viciados, saem todos os casamentos perdidos, todos os projetos fracassados, todas as desgraças. Por quê? Porque não teve uma mãe. E quando eu falo de uma mãe, é claro, uma mãe amparada por um pai verdadeiro, um casamento estável. Mas o casamento estável, tudo é baseado na mãe. Por quê? Porque o marido, ele é aquele que manda, aquele que dirige a casa, aquele que trabalha, aquele que cuida ali. Mas saibamos valorizar a figura da mãe. Porque se não tem ela ali, que segura mesmo aquele ambiente, aquele pequeno mundo ali, aquela atmosfera ali, que nós podemos chamar de igreja doméstica, né? Numa linguagem mais moderna, mas acaba sendo. Então, se não tem isso, não tem mesmo como você construir uma sociedade. Então, Lúcifer fez com que o mundo moderno fosse completamente hostil à ideia da mãe. E essas moças que poderiam estar se formando como verdadeiras mães, elas estão nas universidades, elas estão trabalhando nos empregos mais inúteis, para ganhar um dinheiro, para ficar destruídas, elas estão se prostituindo, elas estão vivendo uma vida ingrata, para depois terminarem tristes, destruídas e com uma sociedade destruída. E a propaganda mantém elas assim, achando que elas são felizes. Por quê? Porque a força da propaganda leva as pessoas, como as pessoas não têm discernimento, não sabem o que fazer, então elas acham mais bonito irem estudar e fazerem grandes formações e manterem os filhos aí criados com escolas, ou com creches, ou com empregados. Quando tem filhos, né? Isso aí já seria um milagre, né? Mas a lógica é invertida. Eles não sabem o valor de uma mãe. E a sociedade não aceita mais uma mãe. Eles dizem que isso é perda de tempo, isso é uma coisa ruim, que é um absurdo você estar dizendo. Vai ter comentário aí no vídeo falando, você é um machista, você é um louco, você não sei o quê. Infelizmente, é a enganação que foi colocada aí para criar essa sociedade artificial, essa sociedade perdida, essa sociedade maldita, que não pode produzir frutos. Ela é uma árvore maldita que não vai produzir frutos. Infelizmente. E o que a gente faz é simplesmente mostrar a realidade, porque ainda existem alguns focos de coisas que restam do passado, coisas que não foram totalmente destruídas ainda. E é isso que nos mantém com esperança. Porque é claro que se não houvesse mais nada onde a gente pudesse se basear, a gente não teria nem como começar de novo. Mas, graças a Deus, Deus ainda preserva pessoas que têm essa consciência, que sabem como que eles devem proceder para manter a vida cristã. Então, se você analisa, em resumo, a Igreja do Vaticano II é uma estrutura moderna de uma nova igreja
que foi estabelecida ali no Vaticano, na mesma estrutura da Igreja Católica, através de infiltrações, né, que eles colocaram elementos deles dentro do clero, e também do dinheiro, porque eles compraram o Vaticano através do dinheiro. Justamente quando o Papa vendeu os Estados Pontifícios, na época de Pio XI, então aí você perdeu a propriedade. Quando o Papa não tem mais a propriedade, aí ele fica vulnerável. Então isso é interessante a gente perceber, por isso que eu falo que a propriedade é a base. Na medida em que você não tem a propriedade, você não tem nada, porque a pessoa pode te pressionar e você, para ter o que comer, você é obrigado a fazer o que essas pessoas estão mandando. E isso está acontecendo hoje em dia também. E vai acontecer cada vez mais. Por quê? Porque, infelizmente, as pessoas estão ficando reféns. E foi o que aconteceu. Pio XI, Pio XII, eles foram reféns do Vaticano. Porque depois que eles venderam os Estados Pontifícios, eles não tinham mais liberdade. Eles não podiam fazer mais o que eles queriam. E eles ficaram ali reféns. Por isso que em seguida eles colocaram ali o falso Papa João XXIII, que colocou a implantação desse projeto. E esse homem é que criou a nova igreja luciferiana. É uma igreja com valores belíssimos: amor, paz, fraternidade, amizade com todos, humildade, vamos abraçar, vamos preservar a terra, a nossa casa comum, etc. Tudo mais bonito, mas maravilhoso. Só que esquece o catolicismo, esquece a palavra de Deus, não citam a palavra de Deus, não querem a palavra de Deus e muito menos o magistério da igreja. Eles só querem os valores luciferianos aplicados nessa nova religião adaptada. E as pessoas engolem isso porque elas não têm essa substância para ter discernimento e elas acabam vivendo nessa enganação. E acham que estão a serviço do bem, porque eles não têm discernimento para perceber que a Igreja Católica verdadeira, de todos os tempos, ensinou o contrário do que eles estão ensinando. E não só ensinou o contrário, mas fez questão de condenar e de mostrar que as pessoas que ensinam tais valores são pessoas que vão contra o Evangelho. Isso começou desde o tempo de São Paulo. Desde o tempo dos apóstolos. São Paulo mesmo dizia: o Deus deles é o ventre. Quando São Paulo fala dessa forma, o Deus deles é o ventre, né? Então ele já está falando dessa geração, dessa descendência da serpente que fez essa opção por esse mundo terreno. Porque eles não são capazes de olhar para a realidade celeste. Eles simplesmente querem de qualquer maneira que nós tenhamos vida boa na terra. E se você fala que, olha, mas não tem problema uma pessoa morrer. Imagina se eu digo, olha, Santa Teresinha, por exemplo, ela aceitou morrer dentro de uma clausura. Hoje em dia, ela seria considerada louca. Como, minha filha, que você com 24 anos não aceitou ir num médico, fazer um tratamento, buscar salvar a sua vida a qualquer preço? Enquanto que Cristo falou, quem quiser salvar a sua vida vai perder. Então é isso que é desconectado. A Igreja Católica verdadeira busca os valores eternos e instala na terra essa sociedade baseada nas paróquias, ou seja, no templo, na propriedade e no matrimônio. E por sua vez dali produz tudo. E a Igreja Nova, com a nova ordem mundial, faz exatamente o contrário, instalando a sociedade moderna com os valores luciferianos, que são quais? Ao invés de ter o templo, o homem é o sagrado, o homem é o centro. Ao invés de ter a propriedade, você desconecta a pessoa, você não tem endereço, você não tem raiz, você não tem nada, você é simplesmente você mesmo. Esquece o seu pai, o seu avô, nem lembra da história, esquece tudo e viva a sua vida e aproveite o máximo a sua própria vida. É só isso. E aí, por fim, destrói a figura da feminina, matrimônio não existe e vamos fazer da mulher simplesmente mais ali alguém que está trabalhando
na sociedade, fazendo coisas muito boas e acrescentando e pronto, mas esquece que ela pode ser alguém que vive dentro da sua casa para educar os filhos. Isso não existe mais. Então, se não existem esses valores, nós não podemos jamais esperar nada de bom dessa sociedade. E justamente por isso é que nós hoje estamos explicando essas coisas para exortar o Voz Caridade aqui e também todas as pessoas que estão nos acompanhando a fazer realmente uma oposição e procurar viver de forma diferente dos valores desse mundo. Então, se você quer ser uma pessoa de Deus, obedecer a Deus e manter a Igreja Católica, primeiro passo é você romper com a sociedade moderna. Mesmo que você tenha que trabalhar ali, que você tenha que viver ali, mas você tem que ter essa consciência que você não pode fazer parte daqui. E aí, criar costumes na sua vida, na sua família, que sejam diferentes dos costumes da sociedade moderna. Ao invés de deixar as crianças ali, telefone, essas coisas, tecnologia, não. Que eles aprendam a ler, que eles aprendam a estudar coisas boas, que eles aprendam a brincar na terra, com as coisas simples, que eles aprendam os valores cristãos verdadeiros, eles aprendam a rezar, quer dizer, forma os filhos de forma diferente. Procura ter uma vestimenta diferente, procura se apresentar de maneira diferente. Tudo aquilo que o mundo, a propaganda está dizendo que é o melhor, você faz o contrário. E procura entender e viver as coisas que a igreja fez no passado, quando a Igreja Católica tinha liberdade de fazer do jeito que ela queria. E aí você vai, claro, dentro do possível, fazendo com que a sua vida, e pelo menos a sua família, seja preservada do contágio dessa sociedade completamente louca e rebelde. E aí você vai se voltando para a obediência a Deus. Justamente porque Lúcifer diz: você é livre, faça o que você quiser, seja feliz. Enquanto que Deus diz: renuncia a ti mesmo, obedece. Obedece os mandamentos, obedece a palavra de Deus, obedece o magistério da igreja, se coloca a serviço de Deus. Então, pensando nisso, hoje, justamente nesse dia que nós estamos celebrando a ascensão de Cristo, que nós queremos subir ao céu e participar dessa felicidade, dessa vida plena que Cristo trouxe para nós, então sejamos sábios e que nós possamos perceber esses ensinamentos e buscar essa verdadeira vida que nós já podemos ter nessa terra, vivendo os valores cristãos verdadeiros e esperando um dia a participação nessa herança, nessa posse, nessa plenitude dessa vida plena que Cristo vai dar para nós, uma vez que Ele venceu o mundo e Ele nos convida a vencer também e estar com Ele um dia na sua glória. Então que Ele seja bendito para sempre. Amém.